Antes do seu comentário, Pavi, mais uma informação falando sobre essas disputas no campo. A Polícia Civil de São Paulo prendeu no sábado o líder da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade e ex-líder do MST, José Rainha, depois de operações realizadas no Pontal do Paranapanema, oeste paulista. Segundo nota da polícia, Rainha e Luciano de Lima, outro líder da FNL, foram detidos porque são suspeitos de extorquir pelo menos 6 donos de propriedades rurais. Os policiais também apreenderam armas usadas em conflitos agrários. A FNL afirmou por meio de comunicado que as prisões têm cunho político e estão ligadas à Jornada do Carnaval Vermelho e seriam um ato de retaliação aos lutadores do povo sem terra. Em 18 de fevereiro, integrantes do movimento iniciaram a invasão de fazendas no Pontal do Paranapanema. Queremos ouvi-lo, Pavi, sobre essa prisão do Zé Rainha aqui em São Paulo e as novidades sobre as invasões das fazendas da Suzano na Bahia. Bom, parabéns ao Derrite, né? O nosso secretário de Segurança Pública. São Paulo não está, o Deus dará, como está a Bahia, por exemplo. Zé Rainha foi preso porque estava extorquindo produtores rurais. O que é extorquir um produtor rural? Olha, você me conhece. Eu sou o Zé Rainha. Se estalo meu dedo, a tua propriedade ela é invadida. Depois você sabe como é na justiça para dizer, se você me paga uma groja, tua fazenda ela tá protegida. Você não vai ser invadido. Quem fazia isso era Lampião. Aí a gente vê que ele foi homenageado, né? E a homenagem sagrou-se campeã, a primeira-dama brasileira, né? Comemorou a vitória. Bom, prisão política do Zé Rainha. Prisão política porque estava cometendo crime? Desde quando crime? Crime é crime. Né? É Carnaval Vermelho. Foi uma onda de crimes. E Carnaval Vermelho? Ninguém pode estuprar alguém no carnaval e falar que era a alegria do calor do momento. Não, é crime. Tem Carnaval Vermelho. Crime é crime, sempre foi. Bom, parabéns ao governador Tarcísio pela escolha do Derrite como secretário de Segurança Pública, e isso é um conforto para a população paulista saber aqui que criminosos não passarão, como eles gostam de dizer. E eu gosto de ver a incongruência, né, das militâncias. Por exemplo, na questão de 8 de janeiro, que nós já falamos aqui em 2 oportunidades da semana passada, as pessoas que foram presas e hoje estão de fato em prisão preventiva ou que estão em liberdade assistida, eu vi a militância gritando sem anistia, sem anistia. Por que não grita sem anistia pro MST? Eu também quero sem anistia, porque o número de crimes que o MST comete e a qualidade desses crimes, a tipificação no Código Penal é a mesma. E muito me espanta quando eu tenho que ver uma notícia de que a Justiça determinou a desocupação das terras. O que isso quer dizer para quem entende o jargão jurídico? Algo absurdo, como a Justiça determina que o crime pare de ser cometido. Temos um crime sendo cometido de maneira continuada, que é uma invasão de uma terra produtiva. Logo, a repressão do crime na flagrância desse crime, ou seja, durante o seu acontecimento, cabe à autoridade policial, que é submetida nos estados ao secretário de segurança, que é submetido ao governador. Logo, a polícia do estado da Bahia, a polícia militar do estado da Bahia deveria ter tirado esses criminosos do local e levados à prisão por flagrante, e depois eles deveriam ser presos preventivos depois da audiência de custódia. Se não aconteceu, o secretário de segurança ele é conivente com o crime. O secretário de segurança ele é um funcionário do governador da Bahia, que é do PT. Será que o PT ele está incentivando então esses atos terroristas do sem terra? Essa questão do bandido do bem é uma questão comum aos pensadores marxistas. Tem uma tese do Hobsbawm que ele fala do banditismo social. E até o Hobsbawm, ele se espanta, ele fala que Lampião é tudo menos banditismo social. Ele é um terrorista da pior qualidade. Mas eles encaixam o MST, né, essas invasões do MST dentro dessa categoria de banditismo social. Agora, é um banditismo social para quem?
né? Qual parte da sociedade se beneficia? Como nós vimos, a Suzano, ela gera um benefício imenso para a sociedade, em criação de empregos diretos e indiretos e até criando hospitais de campanha durante a crise da Covid. Enfim, é uma vergonha. Graças a Deus nós temos o Derrite, o Tarcísio aqui em São Paulo, que estão prendendo marginais, como é o caso do Zé Rainha, e muito me espanta que quem quer que crimes sejam punidos não esteja gritando agora por MST, #sem anistia. Você, Zé? Eu vejo que agora é diferente. A população não está aceitando, não está apoiando e os governos estaduais estão reagindo. Porque eles estão vendo, antes era um tipo de bezerro sagrado essa história aí de MST. Os políticos tinham medo de ir contra os líderes do MST e perder votos. Tinham contra de reação popular. Só que agora a situação está invertida. Eles caíram na impopularidade. Todos viram essa cara suja do MST de arrancar plantação, de matar animais nas fazendas. E de uma agressividade muito grande. E principalmente, eu avisei isso aqui antes, né? Do que aconteceu nesse caso de chantagem. Vários parlamentares me disseram que todos falam de líderes que ameaçam: se você não pagar tanto, nós vamos invadir a sua terra. Aí, os fazendeiros sabem o que acontece, né? Quando invadem a terra, eles chegam, matam tudo e fazem um arrastão geral. Eles acham melhor pagar do que ceder. Mas agora já está tendo uma reação. Os fazendeiros estão se unindo, estão formando o seu grupo de informação ali pelo WhatsApp, né? Isto é muito importante e pressionando a justiça e a polícia. Não faz sentido a justiça não agir. E a segurança pública, ela é do Estado. A Constituição dá ao governador o controle da segurança pública. Mas esse caso aí, por se tratar de atos antidemocráticos e de terrorismo, a Justiça Federal é que tem que agir. Então era o caso de pegar esse pessoal, levar para um centro, um campo de futebol, algo assim, fazer uma triagem, saber quem são essas pessoas e aí dividir, né? Ou metade para a Papuda, ou metade para a Colmeia e resolver. Eu hoje conversei com o deputado Coronel Meira, de Pernambuco, né? Ele me dizia que um grupo de parlamentares acionou aqui o Ministério da Justiça e que houve inclusive uma intercessão junto ao Ministério Público para pedir a soltura de uma parte importante dos que estão presos aqui em Brasília. Alguns, quem puder ser solto, vai ser solto. Outros vão para os estados de origem. Os deputados e senadores que visitaram os presídios aqui voltaram horrorizados. Muita gente deprimida, muita gente sem saber o que está acontecendo, muita gente não tem como pagar advogado e alguns estão recebendo ajuda. Então a ideia é ir soltando o pessoal e veja bem, tem gente lá que não sabe o que aconteceu, está preso. E pessoas que nunca imaginaram que passariam por isso, porque não são pessoas que saem invadindo lugares, não é isso a ideia deles, né? É de uma manifestação em frente a uma instalação militar. Então, nesse caso, voltando ao MST, eu acho isso muito antigo e eu estou te dizendo, eu sinto que agora é diferente e que a pressão social é no sentido contrário, de não invasão e de punir quem invadir. Você acha, Mota, que de fato nesse caso da prisão do Zé Rainha pesou a vontade política, pesou a presença do governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo? Será que se fosse num outro estado, como na Bahia, por exemplo, onde foram invadidas as fazendas da Suzano, se fosse em outro estado, com outro governador, que não alinhado ideologicamente com o MST ou com o governo federal, poderia não ter acontecido essa prisão, Mota? Sem dúvida, Brown. Eu acho que muito pouca gente esperava que fosse acontecer tão cedo e de forma tão cristalina uma demonstração da importância do voto, de escolher bem quem vai governar o seu estado. Eu acho que esse é um exemplo que vai ficar registrado na história. Esse exemplo serve também para muitos empresários, né, que tradicionalmente desprezam essa história de ideologia.
acham que é besteira esse troço de direita, esquerda, senta todo mundo junto e resolve, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse grupo, Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. Olha, essa turma tem uma criatividade para nomes, né? Isso deve ser uma franquia do MST. E aí eu ouvi falar que eles são os responsáveis por um certo carnaval vermelho. Aí eu fiquei pensando, como é que esse carnaval vermelho? É um bloco, uma festa, onde todo mundo vai fantasiado de vermelho, né? Aí não, parece que não. Eles emitiram uma nota dizendo que trata-se de uma jornada de ocupações. O objetivo seria, presta atenção nisso, trazer para a discussão a contradição de sermos um dos países que mais produzem alimento no mundo, mas que tem mais de 125 milhões de pessoas com alguma segurança alimentar. Eu melhorei um pouquinho a redação da nota para vocês conseguirem entender. Agora, isso aí que essa notinha está dizendo foi o que a Marina Silva falou em Davos, né? 120 milhões de pessoas com fome. Mas eu acho que essa Frente Nacional de Luta está confundindo tudo. Primeiro, se você quer combater a fome, você não faz isso atacando o agronegócio, porque é o agronegócio que produz comida. A outra coisa é que já foi muito bem explicado outro dia aqui, que se alguém está com fome, é porque tem alguém comendo demais. Então esse movimento deveria se transformar, quem sabe, numa frente nacional pelo emagrecimento. Mas eu vou deixar a ironia de lado, porque nós já falamos sobre isso, o direito à propriedade é um direito fundamental. Já estava a hora dele começar a ser respeitado. Então, parabéns à Polícia de São Paulo, parabéns ao governador Tarcísio, parabéns ao secretário Derrite. Agora, para fechar com chave de ouro esse comentário, eu quero ler um trecho da nota dessa Frente Nacional aí de luta. Prestem atenção nisso. Exigimos a liberdade imediata dos nossos companheiros que têm o direito garantido pelo Estado Democrático de Direito de responder a qualquer acusação em liberdade, diz a nota. E termina, não podemos tolerar que o Estado haja de maneira arbitrária contra quem luta. Realmente, deve ser terrível ver o Estado agindo arbitrariamente contra a liberdade das pessoas. Agora, Alan, será que essa prisão do Zé Rainha aqui em São Paulo, ela pode ter também o efeito de evitar outras ações semelhantes, né? Claro que nesse caso havia elementos, né? Não foi esse o objetivo da prisão, né? A acusação que pesa contra ele é de ter extorquido produtores rurais, mas para além de coibir esses crimes contra esses produtores rurais, uma prisão como essa pode também evitar outras ações semelhantes contra o agronegócio, Alan? Eu acho que sim, sem sombra de dúvidas, né? O governo de São Paulo, o Tarcísio, o próprio Derrite passam a mensagem de que aqui não ficará impune, né? O grande problema da impunidade é que ela gera precedentes, né? O invasor, ele faz uma conta ali de risco-retorno. Quando ele vê, né, que o risco é pequeno, que ele vai ficar impune, que não vai acontecer nada, e ele tem um retorno alto, porque isso é um negócio ideológico, então ele invade. Agora, a partir do momento que o Estado de São Paulo diz, aqui não, a propriedade privada, como bem colocou o Mota, é um direito fundamental, é um dos pilares da liberdade, da democracia, da civilização ocidental. Aqui não. Vocês não vão destruir terras produtivas, vocês não vão destruir empregos, vocês não vão destruir aquilo que gera fonte de receita para o governo. Isso evita que mais invasões ocorram, tanto em São Paulo e até talvez em outros estados. Outros governadores peguem o exemplo de São Paulo e ajam com todo o rigor da lei. Se deixar o MST tomar conta do agronegócio aqui no Brasil, né? Dizem que a esquerda faz faltar água no deserto, né? Não, quer dizer, como é que é? Areia no deserto, desculpa. Faz faltar areia no deserto. E eles conseguiriam levar o PIB do agronegócio a zero, né? Seria o mesmo efeito. Mas eles já conseguiram pôr a mão, hein? O INCRA
quando tomado conta pelo MST, o INCRA tem o condão de travar qualquer atividade do agronegócio nas áreas rurais. Isso é um perigo. Agora, Zé, a gente tem mais um minuto. Você falou sobre a reação dos governadores. E o Congresso, como é que está no meio dessa discussão? Tem reação no Congresso também, Zé? Aliás, 40 segundinhos. Tem sim, tem uma reação muito forte além da Frente Parlamentar da Agricultura, né, que é a antiga bancada ruralista, existem apoios laterais, e é isso que eu estou dizendo que faz a diferença. Não é mais uma luta isolada da chamada bancada ruralista, né, que é a Frente Parlamentar em apoio à agricultura.